Neste momento, irei apresentar o meu artigo, que tem como tema Educação Financeira para a Agricultura Familiar, um estudo com os pequenos produtores de abacaxi em Itaparoca, Paraíba, que tem como autor eu, Karina Gomes dos Santos, e Dr. José de Assuípe da Silva Moraes. Contextualização. A origem da agricultura familiar está relacionada aos pequenos produtores que produzem suas próprias terras para sustentar suas famílias e muitas vezes também através da comercialização. À medida que a agricultura estabelece essa relação de comércio, se torna cada vez mais necessário compreender melhor a educação financeira para que assim se tenha uma melhor qualidade de vida. No que diz respeito ao locus da pesquisa, o município de Itaparoca está localizado na mesorregião da Mata Paraibana, ficando apenas a 52,9 quilômetros da capital João Pessoa. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o município de Itaparoca se destaca como sendo o segundo maior produtor de abacaxi da Paraíba, de modo que a elevada parte da população depende exclusivamente desse setor para sustentar as suas famílias. Diante da ideia explanada, e procurando aprofundar o que foi discutido, foi levantado como elemento norteador desta pesquisa a seguinte problemática: qual a importância da administração financeira familiar para os pequenos produtores de abacaxi da cidade de Itaparoca, Paraíba? Com isso, definiu-se os objetivos geral e específicos. Geral, analisar o nível de conhecimento sobre a educação financeira dos pequenos produtores de abacaxi em Itaparoca, Paraíba. Os específicos, efetuar um levantamento do perfil de cada pequeno produtor de abacaxi participante, fazer a caracterização do agregado familiar do pequeno produtor de abacaxi, determinar o nível de conhecimento sobre educação financeira, finanças pessoais e orçamento familiar agrícola por parte dos pequenos produtores de abacaxi e perceber quais as práticas de controle financeiro adotadas pelos pequenos produtores de abacaxi. Esse estudo justifica-se devido à educação financeira ter se tornado um instrumento essencial para qualquer entidade financeira, pela necessidade da elaboração e manutenção de um equilibrado planejamento financeiro, além de contribuir com as pesquisas que envolvem a educação financeira. A metodologia utilizada na pesquisa foi a natureza descritiva, pois visa descrever o comportamento dos dados, abordagem quanto e qualitativa. Quantitativa, porque foi levantado um estudo com os pequenos produtores de abacaxi de Itapororoca, que totalizou 60 respondentes, e qualitativa, pois esse estudo constituiu na abordagem, na interpretação e análise dos dados obtidos na pesquisa. O espaço foi o município de Itaparoca, Paraíba, o recorte temporal 2000-2021, as fontes bibliográfica, documental e oral. A estratégia de coleta de dados foi por meio de um questionário presencial e online, pela plataforma do Google Forms, visto que a elevada parte da população mora na zona rural e não tem acesso à internet. Então, foi necessário o deslocamento até as residências dessas pessoas, o que possibilitou um maior acompanhamento e observância dos comportamentos. E isso seguindo todos os protocolos da OMS, com o uso de máscara, distanciamento social e álcool em gel. Fundamentação teórica foi dividido em 3 tópicos: o aspecto da educação financeira dentro da agricultura familiar, que teve como referência Chalita 2004, Evangelista 2000, Tinoco 2006, Pereira 2007, Gitman 2004, Gleisa 2005. Segundo tópico, educação financeira, proposta de aprimoramento no desempenho do produtor rural, Malacis 2018, Domingos 2012 e Boys 2014. E o terceiro tópico teve como referência, que foi produção de abacaxi na cidade de Paraíba, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2019, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados 2019, Costa da Silva, Marcelino de Oliveira e França da Silva 2012. Apresentação e análise dos resultados. Na tabela 1, caracterização dos respondentes, podemos observar que essa pesquisa avaliou 60 respondentes, dentre os quais 78,3% foram do gênero masculino e 21,7% do gênero feminino. A maioria se encontra com mais de 40 anos, com percentual de 38,3%. E o grau de escolaridade é fundamental completo ou incompleto, com 33,3%. Tabela 2. Caracterização familiar. Podemos observar que as pessoas convivem em sua moradia com cerca de até 4 a 5 pessoas, com um percentual de 41,7%. E a média salarial é de R$ 1.500,01 a R$ 2.000, com uma representatividade de 28,3%. Tabela 3.
foi questionado a eles, você detém conhecimento sobre o conceito de educação financeira? E podemos observar que 55% afirmou que tem, sim, um pouco de conhecimento sobre educação financeira, e 33 afirma que não tem, o que mostra que mais da metade dos pesquisados não conhece ou conhece pouco o conceito de educação financeira, o que pode gerar uma enorme dificuldade em gerir o seu dinheiro e compreender a educação financeira. Tabela 4. Você dá importância ao tema educação financeira. Podemos observar que 41,7% dos respondentes responderam que dão um pouco de importância. E como visto na tabela anterior, a maioria tem pouco conhecimento, de modo que muitas vezes se torna inviável dar importância àquilo que não se conhece. Tabela 5. Você consegue pôr em prática algum conceito de controle financeiro? Podemos observar que 55% afirma que consegue colocar um pouco, e apenas 10% diz que consegue colocar muito esse conceito em prática. Com isso, nota-se uma incoerência, pois expõe que muitos conhecem, mas não praticam, visto na tabela 4, que 40% não dão muita importância. Acredita-se que muitos consideram o fato de receber dinheiro, pagar conta, entender e possuir muito conhecimento sobre educação financeira, ou se confundiram agindo de forma intuitiva ao responder essa pergunta. Tabela 6. Você faz um planejamento diário dos seus gastos e podemos observar que a maioria, com 43,3%, afirmam que não faz um planejamento diário dos seus gastos. E então, e 25%, apenas 25% faz sim um planejamento diário dos seus gastos. Isso, como a maioria tem 43,3%, pode ocasionar fracassos futuros ao desejar realizar grandes objetivos. Tabela 7. Você tem o hábito de anotar seus gastos e outras despesas mensais, e podemos observar que 36,7% afirma não estar habituado com os gastos e também não vê a necessidade de anotar. E isso se torna algo preocupante, pois muitos não registram as suas receitas, suas despesas, o que pode ocasionar também riscos futuros de endividamento, uma vez que é de suma importância o hábito da anotação das despesas, do controle de gastos. Tabela 8. Você acha que suas dificuldades financeiras estão ligadas a que fatores? E a maioria respondeu que estava ligada a ganhar pouco, com 48,3%. Mas, diante de todas as tabelas, podemos observar que foi pela falta de conhecimento sobre a educação financeira. Tabela 9. Como você nota seu desempenho com relação aos conhecimentos financeiros para administrar o dinheiro? E 36,7%, com uma frequência absoluta de 22 pessoas, considera como nada muito seguro, mas gostaria de entender um pouco mais sobre a educação financeira. Não é um resultado favorável, satisfatório, mas o desejo de entender pode proporcionar, sim, uma melhor qualidade de vida e o início de uma melhor qualidade de vida financeira. Tabela 10. Você sabe o total mensal das suas receitas e despesas da sua casa? E 63,3% afirmou que não sabe o total de receitas e despesas das suas casas, mostrando mais uma vez que os indivíduos não têm conhecimento sobre a educação financeira. Com isso, se torna cada vez mais difícil ter resultados positivos. Tabela 11. Você costuma gastar mais do que possui? E 41,7% afirma que nunca costuma gastar mais do que possui. O resultado é um bom sinal, visto que esse é um dos pilares para a educação financeira, aprender a gastar menos do que se ganha, o equilíbrio das contas. Tabela 12. Você paga suas dívidas no prazo estabelecido? Podemos observar que 76,7%, com a frequência absoluta de 46%, afirma que sim, que paga suas dívidas no prazo estabelecido. E isso é um bom resultado, como visto na tabela anterior, pois pagar as dívidas em dias evita constrangimentos, estabelecendo assim também uma boa saúde financeira. Tabela 13. Você costuma poupar dinheiro? 45% afirma que sempre costuma poupar dinheiro. Apesar do pouco conhecimento apresentado em algumas tabelas, observa-se também um índice satisfatório, pois poupar traz segurança para momentos inesperados. Verifica-se algumas contradições
em relação às perguntas, às tabelas, mas tal resultado pode ser justificado pelo pouco grau de escolaridade dos pesquisados. Considerações finais. Portanto, conclui-se que os pequenos produtores de abacaxi analisados possuem pouco conhecimento sobre educação financeira, deixando transparecer alguns comportamentos preocupantes, pois muitos não elaboram um planejamento nem têm o hábito de anotar os seus gastos. Assim, percebe-se que diante da realidade, esses produtores precisam aprender um pouco mais sobre este tema, para que possam cada vez mais tomar decisões conscientes e, consequentemente, ter uma melhor qualidade de vida. Por fim, entende-se que a educação financeira é a base do equilíbrio para se ter consequências positivas no cotidiano. Levando isso em consideração e tendo em vista a relevância e a importância desse tema, sugere-se a realização de cursos específicos de gestão financeira com o intuito de contribuir para o crescimento e aperfeiçoamento do trabalho realizado pelos agricultores, assim como ações específicas voltadas para a promoção da agricultura familiar por parte dos governantes, visando garantir que esse setor contribua para o desenvolvimento das cidades em todo o país. Essas são as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.